dia. Hoje é dia 16 de julho de 2025, 2 dias após a demissão de Juan Pablo Vojvoda pela diretoria do Fortaleza e um dia após a despedida dele lá no PC. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo e já tiveram inúmeras coberturas e análises e pareceres e críticas, tanto da mídia tradicional quanto da mídia alternativa. Mas eu decidi fazer esse vídeo um pouco depois, pois eu precisava deixar as coisas assentarem e observar com calma todo o desenrolar da questão. E não foi um sonho, o Vojvoda foi de fato demitido do Fortaleza Esporte Clube. Um final melancólico para uma história belíssima, eu diria. Afinal de contas, eu não sei você, mas eu sempre imaginei o Vojvoda saindo do clube entregando um grande presente para a torcida tricolor. Fosse um grande título, por exemplo, como uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, ou quiçá talvez algo maior como um brasileiro, como chegou a disputar em um certo grau, faltando umas 10 a 8 rodadas no Brasileiro 2024. Acabou que não. O final foi muito mais melancólico, foi uma saída entregando o time no Z4 na vice-lanterna do Brasileirão. E ainda assim, o que é curioso, vimos uma cena que, acredito eu, nunca se repetiu em outro momento do futebol brasileiro. Um técnico entrega seu time na zona do rebaixamento e sai abraçado e querido e desejado pela voz do povo, pela voz dos seus torcedores. Juan Pablo Vojvoda fez história não apenas no Fortaleza, como no futebol cearense, nordestino e, em certo grau, como exemplo no futebol nacional. Afinal de contas, é um técnico que não encantou apenas pelo seu estilo intenso, de vibração, de um futebol inteligente, um futebol rápido, de forte transição, e também, em alguns momentos, um futebol reativo de contra-ataque. Ele soube se reinventar em vários momentos da sua jornada pelo Fortaleza. Mas encantou especialmente por fazer o que quase ninguém faz nesse meio, por sua lealdade. O meio do futebol é movido, regido por muito dinheiro. E não sejamos hipócritas, todo mundo aqui gosta de dinheiro e precisa de dinheiro para sobreviver. Mas, enquanto muitas vezes se via o filme repetido, onde times do Nordeste acabam perdendo seus técnicos, acabam perdendo seus profissionais, os jogadores, para propostas do eixo Rio-São Paulo, ou até subindo um pouco o degrau, jogadores do eixo Rio-São Paulo acabam indo para a Europa porque não tem como disputar financeiramente. Com o Vojvoda foi diferente. Com o Vojvoda foi lealdade acima de tudo. Foi trabalho acima de tudo. E foi identificação acima de tudo. Ele recebeu propostas do Atlético Mineiro, sondagens do Internacional e do Flamengo. Chegou a receber, inclusive, proposta da seleção chilena de futebol. E ainda assim permaneceu no Fortaleza. Não porque o Leão podia pagar mais ou dava mais regalias, mas por identificação. Porque no Fortaleza o Vojvoda encontrou um espaço crucial para poder trabalhar seu lado profissional, poder trabalhar o seu futebol com confiança e também porque aos poucos, junto com a torcida, junto com os dirigentes à época, junto com a cidade, ele começou a se sentir mais um. Ele deixou de ser apenas aquele estrangeiro que chegava um pouco ressabiado, com desconfianças, porque ninguém conhecia tanto o futebol dele, chegando como um desconhecido, e sai como um ídolo. Talvez um dos maiores da história centenária da instituição Fortaleza Esporte Clube. É muito curioso ver isso, foi uma trajetória bonita. Foram 5 títulos, 3 cearenses, 2 Copas do Nordeste, foram 2 G4 da Série A do Brasileiro, um deles inclusive disputando o título até o quarto final do campeonato. Foram 3 idas a Libertadores, com uma acontecendo ainda. O Fortaleza enfrentará em breve pelas oitavas de finais o Vélez Sarsfield. Foi uma final de Sul-Americana onde Fortaleza passou por um triz, por um pênalti de não conquistar um título imenso para a sua história. E a impressão que dá é que
a história foi interrompida de maneira súbita. Não apenas a impressão que dá a Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares e do Jogada, fez essa pergunta: Vojvoda, missão cumprida? E ele fala de maneira categórica: não foi cumprida. Porque ele desejava mais, desejava e muito mais, não apenas salvar o time do rebaixamento por suas próprias mãos, sua própria competência, como também continuar alçando Fortaleza a voos maiores. Sendo um pouco o advogado do diabo aqui, eu entendo a decisão da diretoria, eu entendo a demissão, e não sei se eu faria diferente. Afinal de contas, foram 2 meses sem vencer, foram 8 derrotas seguidas em diversos campeonatos, diversas eliminações, tanto pelo Retrô na Copa do Brasil, numa fase muito cedo, como também a eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste e a perda do título cearense para o seu maior rival, o Ceará. E não apenas isso, o desempenho estava fraco. Você via que o Vojvoda não conseguia extrair mais nada do time, além de questionamentos, de escolhas muito questionáveis sobre como você continuava insistindo com jogadores que claramente não rendiam, como no caso do Diogo Barbosa, como era o caso do Zé Wellison, como era o caso do Pedro Augusto. Questões onde você contrata um jogador e ele simplesmente fica escanteado por muito tempo, como é o caso do Rodrigo, que chegou no bom português bichado, acima do peso, não conseguindo desempenhar um bom futebol. Como o caso do Alanzinho, que até apresentou um bom futebol em alguns jogos e depois ficou escanteado e não se viu mais ele por 3 meses, até sendo cogitado um empréstimo a ele. Existem muitas escolhas que você não consegue entender. E você via que ele mesmo não conseguia trazer algo novo. Isso foi inclusive uma crítica trazida nos bastidores do jornal O Povo pelo Afonso Ribeiro. A própria diretoria não conseguia mais ver a energia ou a variação tática, novos recursos táticos necessários nos treinos. Então entenderam que o trabalho havia estancado. E é claro, ninguém está acima da instituição. Então se precisa tentar coisas novas, mesmo que seja encerrar essa história tão bela. Mas a forma como foi e se construiu esse cenário do Vojvoda não conseguir extrair mais nada desse elenco, na minha opinião, em grande parte pela própria diretoria. Afinal de contas, as contratações passaram por eles. Afinal de contas, o distanciamento entre clube e torcida passa muito pelo enclausuramento, por esse encastelamento que se criou após a instituição, após a adoção do modelo da SAF. O Fortaleza e sua torcida vivem uma grande crise de desconexão. E eu diria, inclusive, que desde o início de 24, que em alguns momentos tem esse retorno e depois afasta, esse vai e vem. E a saída do Vojvoda do time talvez acentue um pouco mais essa crise. Será um movimento interessante de ver se o público vai chegar junto, se a torcida vai chegar junto no próximo jogo, no Brasileirão contra o Bahia, agora neste sábado às 16 horas, ou se ainda vão estar ressabiados, desconfiados e magoados pelas decisões tomadas até aqui. Voltando aqui um pouco para o Vojvoda, é muito curioso porque em vários momentos você o vê chorando, tentando dar entrevista e pedindo licença aos jornalistas porque não ia conseguir aguentar o choro, recebendo diversos presentes da torcida, recebendo seus abraços da torcida tão leal do Tricolor de Aço. E a sensação que muitos torcedores passam realmente é de luto. É claro que o Vojvoda não morreu, ele permanece bem fisicamente, mas o luto também pode ser vivido por aquilo que não se foi vivido. E passa muito por isso. O que seria a história de Johan Pablo Vojvoda depois? Eu comentei um pouco mais cedo sobre como a lealdade é um traço importante no futebol, especialmente para os clubes nordestinos. Afinal de contas, estamos acostumados a ver nossos jogadores, técnicos e principais destaques sendo
eu não vou dizer roubados, porque é uma relação profissional, contratos, mas sendo retirados daqui de maneira até fácil. E a gente vê vários trabalhos, grandes trabalhos, sendo interrompidos por causa disso. E ainda mais, o protetor do Fortaleza tem uma pitada a mais nisso, porque afinal de contas, o seu grande técnico ídolo antes disso, Rogério Ceni, já havia saído 2 vezes, uma delas inclusive falando que não sairia mais sem cumprir o contrato até o final. Ou seja, ele continua sendo ídolo da instituição, mas para muitos torcedores de Fortaleza tiveram uma pitada de traição, vamos dizer, de uma facada nas costas. Uma relação profissional, Quintino. Também uma relação emocional por parte do torcedor. Jamais vou tirar isso. E o Vojvoda não. O Vojvoda foi alguém que foi ainda mais aliciado e ainda assim permaneceu. E além do que ele fez na beira do campo, esse extra-campo contou muito. Ele demonstrou uma lealdade acima do normal com Fortaleza. E a torcida tricolor, em troca, deu o mesmo que foi recebido. O que se plantou foi o que se colheu. Mas chegou ao final, ao menos o primeiro ciclo do Vojvoda. Ficou claro que ele não é mais apenas um profissional. Ele virou em grande parte um torcedor do Fortaleza. Parte do Fortaleza vai dentro do seu coração. E ele deixa um pouco de seu coração aqui, na terrinha. A preocupação agora do Fortaleza é quais serão os próximos passos. É claro que haveria um mundo pós-Vojvoda, isso é óbvio. Mas os próximos passos do Fortaleza são incertos. Afinal de contas, ainda não se sabe qual será o novo técnico do Fortaleza. Já houveram sondagens e propostas feitas para o Ramon Dias, que acabou recusando. Houve contraproposta, novamente recusou e realmente irá para o Olímpia. Houve propostas para o Zubeldia, para o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, e ambos recusaram, afirmando que seria um momento de descanso para eles. Agora, as informações dos bastidores dizem que provavelmente o técnico será Carpini, que inclusive também foi demitido numa situação muito parecida com o Vojvoda, sendo demitido após um mês de pausa para o Super Mundial, após uma eliminação na Copa do Nordeste. E aí você pensa, poxa, que tipo de diretoria é essa, tão insegura, tão inconclusiva, que depois de um mês de descanso, onde bancou o técnico, decidiu tirá-lo depois de 2 reveses. Ou seja, perdeu um mês de treinos, perdeu um mês de novas avaliações no mercado, perdeu um mês na luta contra o rebaixamento. E agora já foram anunciados ainda não, mas o Fortaleza fechou a contratação de mais 2 jogadores, um lateral esquerdo, que é o Everson Costa, e um goleiro, que é o Vinícius Silvestre da Costa. Um goleiro especialmente necessário, afinal de contas, o João Ricardo está lesionado e o Breno também corre risco de passar por cirurgia. A questão é, esses jogadores também chegam muito mais como um tapa-buraco. De uma maneira similar que aqui chegou o Kozlinski, por exemplo, há alguns anos. Afinal de contas, o Fortaleza ainda não tem um novo técnico. E isso só mostra o quanto todo o processo meticuloso e profissional dos últimos anos parece ter sido descartado, esquecido e jogado na lixeira do futebol. Ao Fortaleza, ainda há tempo de correr atrás de resultado. Afinal de contas, são só 3 pontos fora da zona do rebaixamento. Uma vitória e você consegue ter um mínimo respiro. A torcida do Fortaleza e ao Vojvoda, só posso parabenizar pela história vivida e torcer para que não seja um fim, apenas um até logo. Obrigado, eu sou o Bruno Quintino, esse é o Time de Fora e até mais.